Olá, vamos falar sobre autodesenvolvimento, mas de um jeito um pouco diferente, sem ideias muito abstratas, sem promessas que não dá para cumprir. Pensa nisso como se fosse uma caixa de ferramentas para a vida, sabe? Ferramentas práticas que ajudam a gente a construir uma rotina com mais equilíbrio, mais foco e, o principal, com resultados que a gente consegue sentir no dia a dia. Sabe aquela sensação de estar sempre ocupado, correndo para lá e para cá, mas quando o dia acaba, fica aquela dúvida, tá, mas o que eu realmente fiz de importante hoje? É uma sensação super comum, né? Parece que a gente está correndo numa esteira, gastando uma energia danada, mas sem sair do lugar. E é muito importante a gente entender isso aqui. O problema não é falta de esforço ou de dedicação. A maioria das pessoas trabalha muito, se esforça muito. O que falta muitas vezes não é mais trabalho, e sim um método, um mapa para a gente conseguir navegar na correria e ter mais clareza do que realmente importa. Então, para começar, a gente precisa de um bom diagnóstico. A primeira ferramenta que vamos ver se chama Roda do Equilíbrio da Vida. O objetivo dela é bem simples, nos dar uma foto sincera e clara de como estão as diferentes áreas da nossa vida, exatamente neste momento. A ideia é que uma vida equilibrada precisa de atenção em todas estas 8 áreas. E a parte mais importante é que elas estão todas conectadas. A saúde, por exemplo, impacta diretamente o desempenho profissional. A vida financeira pode gerar tensão nos relacionamentos. Nenhuma dessas áreas funciona sozinha e isolada das outras. E este gráfico aqui, nossa, ele mostra o problema de um jeito que a gente consegue visualizar na hora. Não são só números, é o que eles significam. Imagina uma roda assim, com a parte profissional e financeira lá em cima, mas a saúde e o lazer lá em baixo. Essa roda não gira direito. Ela vai dar solavancos, vai gerar atrito e um estresse constante no caminho. E aqui vem a primeira grande reflexão. Se a gente fizesse uma autoanálise bem honesta, quais áreas teriam uma pontuação mais baixa? Identificar esses pontos é o primeiro passo de verdade. É quando a gente para de só sentir o problema e começa a diagnosticar o que está acontecendo para depois entender o porquê e, finalmente, o como mudar isso. E esse como nos leva direto para a nossa segunda ferramenta, a tríade do tempo. Pensa assim, se a roda da vida é o diagnóstico que mostra como as coisas estão, a tríade do tempo é a estratégia. É o plano de ação que vai permitir que a gente redesenhe essa roda de forma ativa. Primeiro temos o que é importante. Essas são as atividades que constroem o futuro. Elas podem até não ter um prazo gritando no nosso ouvido, mas são elas que realmente fazem diferença. Planejar os próximos passos, cuidar da saúde, ter tempo de qualidade com a família. São como sementes que a gente planta hoje para colher bem-estar lá na frente. Depois vem o que é urgente. Essas são as tarefas reativas, os incêndios que a gente precisa apagar todo o dia. É aquele telefonema inesperado, um e-mail que precisa de resposta para ontem, uma crise no trabalho. Elas pedem atenção imediata e, se a gente não tomar cuidado, elas acabam consumindo todo o nosso tempo e energia. E por último, o circunstancial. Essas são as atividades que no fim do dia deixam aquela sensação de frustração, de tempo perdido, sabe? Aquelas interrupções que não levam a nada, rolar o feed das redes sociais sem perceber, reuniões que poderiam ter sido um simples e-mail. Elas não agregam valor, só roubam o nosso tempo. E aqui está o pulo do gato, a grande virada de chave. A maior armadilha da vida moderna é confundir o que é urgente com o que é importante. O nosso cérebro adora a satisfação de resolver uma coisa urgente, de apagar um incêndio. Mas viver só nesse modo reativo significa que nunca sobra tempo para construir o que realmente importa a longo prazo. Certo, agora vamos juntar as duas peças desse quebra-cabeça. A roda da vida e a tríade do tempo não são ideias separadas. Na verdade, existe uma conexão super direta e poderosa entre elas. Uma relação de causa e efeito. Essa frase aqui resume tudo. Cada pequena escolha que a gente faz sobre como usar a próxima hora não é só uma decisão de gestão de tempo, é um ato de construção. É como se, tijolo por tijolo, as nossas escolhas diárias estivessem desenhando o formato final da nossa roda da vida. Gerir o tempo é, na verdade, desenhar a própria vida. E esta tabela deixa as consequências bem claras, né? Quando o foco está sempre no urgente, o resultado é aquela roda torta que a gente viu. Se o tempo é engolido pelo circunstancial, o resultado é uma sensação de vazio, de estar ocupado sem ser produtivo. Só um foco intencional no que é importante é que permite construir uma vida mais equilibrada. Então, a solução não é encontrar mais tempo num passe de mágica. Isso é impossível. A estratégia de verdade é uma realocação consciente de energia, é aprender a dizer não para mais tarefas circunstanciais, para que a gente possa dizer um sim com mais força para as atividades importantes que alimentam as áreas da vida que estão precisando de atenção.
Mas claro, todo esse conhecimento só serve para alguma coisa se for colocado em prática. Então, como a gente transforma essa teoria em ação, começando hoje? A mudança não acontece com uma grande revolução do dia para a noite, mas sim com um primeiro passo, pequeno, mas intencional. Aqui vai um plano de 3 passos bem prático. Primeiro, desenhar a roda da vida com total honestidade. Segundo, olhar para a lista de tarefas do dia e classificar cada item. Isso é urgente, importante ou circunstancial. E terceiro, o passo que muda o jogo, escolher uma única tarefa importante numa área que precisa de atenção e colocar na agenda como um compromisso que não pode ser adiado. No fundo, a mensagem central é essa. Essa frase resume tudo perfeitamente. As 24 horas do dia são as mesmas para todo mundo. O que diferencia uma vida de equilíbrio de uma vida de stress não é a quantidade de tempo que temos, mas sim a qualidade e a intenção por trás do que a gente escolhe fazer com esse tempo. E para a gente terminar, fica essa provocação. Não é o que fazer um dia, mas sim o que fazer esta semana. Qual é aquela única ação, por menor que seja, que pode começar a preencher uma das áreas mais vazias da roda? A resposta para essa pergunta não é só uma ideia, é o verdadeiro começo da mudança.